Na cruz, Deus mostra tanto o seu amor quanto a sua justiça em condenar o pecado. Por quê? Olha o aspecto legal de Deus. Deus precisava, demonstrar que o resultado da transgressão da sua lei é morte eterna, porque quando alguém peca, Isaías 59:2 diz, que ele se afasta de Deus, e quando você se afasta da fonte de vida, perde a vida. Participe agora da mentoria de interpretação bíblica, a Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus à sua vida. Inscreva-se agora, vagas limitadas. Se você tirar, por exemplo, um aparelho elétrico da tomada, ele não vai funcionar. Então você e eu nos afastamos, não estamos mais na presença curativa, vital de Deus, então a consequência é irmos perdendo realmente a vida. Só que Jesus Cristo, quando morre na cruz, ele condena, ele mostra a condenação de Deus sobre o mal, mas também mostra o amor de Deus para com o pecador. E aí, no verso 14, nós recebemos uma notícia, uma das grandes notícias do Evangelho. É dito no verso 14, cancelou o escrito de dívida que era contra nós, em algumas traduções, não é? E diz que esse escrito de dívida, ele nos era contrário, não é? E ele removeu esse escrito de dívida completamente pregando-o na cruz. O que é esse escrito de dívida? Aqui, a palavra grega é a palavra quirógrafo. O que quirógrafo significa? Olha que interessante. Quirógrafo é um termo grego que aparece só uma vez na Bíblia, que é nesse texto. E aí, o erudito bíblico tem uma dificuldade. Se esse termo aparece só em um lugar, como que nós vamos saber de que maneira ele é realmente utilizado? E existem interpretações diversas sobre esse termo. O quirógrafo seria a própria lei de Deus como princípio de vida. Então Deus, na cruz, aboliu a lei. Outros dizem assim, não, o quirógrafo é a lei cerimonial que foi cravada na cruz. Mas eu posso dizer para você que ambas as interpretações estão erradas. Quando os eruditos estudaram quirógrafo, descobriram uma coisa interessante. O termo só aparece aqui, em Colossenses, mas ele também aparece em literatura extrabíblica. Ou seja, literatura fora da Bíblia. E eles descobriram que nos dias de Paulo, quirógrafo se referia a um escrito de dívida. Ou, na nossa linguagem, uma nota promissória. Hoje praticamente não existe mais isso, mas existia no passado, há anos atrás, há anos, se você tinha um débito, por exemplo, no armazém ou no mercado, você comprava fiado. E aí você assinava algo demonstrando que você devia aquilo. E aí quando você chegava no estabelecimento, quando tivesse dinheiro, eu lembro muito bem, meu pai fazia isso, pagava as compras do mercado que haviam sido feitas e aí ele te devolvia a nota promissória, ou escrito de dívida, como você quiser interpretar. E aí o que se fazia? Rasgava. Isso indicava o quê? Que você não tinha mais um débito para com aquela pessoa.
Então, o escrito de dívida não é a lei como princípio de vida e não é nem a lei cerimonial. O escrito de dívida aqui é a condenação da lei sobre nós. Você e eu, ao pecarmos, ficamos com um débito para com Deus. Porque Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. E uma das definições de pecado que encontramos na Bíblia, em 1 João 3,4, diz que pecado é a transgressão da lei. Só que quando Cristo morre na cruz, ele cancela a dívida que você e eu tínhamos para com a lei de Deus. Ou seja, a partir do momento que você aceita Cristo como Salvador pessoal, o débito que você tem, que é a sua própria vida, esse débito é rasgado. É como se Cristo, ao morrer na cruz, adquirisse o direito legal de, com a vida dele, que é um valor infinito, com a vida dele ele paga o preço pela sua e pela minha transgressão, e aí ele pode pegar essa nota promissória, esse quirógrafo, esse escrito de dívida e rasgar todo. Você é visto diante de Deus como se nunca tivesse pecado. Glória a Deus por isso, né? Agora vejam como a teoria de que o quirógrafo se refere aos 10 mandamentos como princípio de vida ou lei cerimonial não tem fundamentação. Se Jesus morreu na cruz para pagar pela minha dívida, isso significa que a lei pode ser mudada? Lógico que não. Se a lei de Deus pudesse ser mudada, Cristo nem precisaria ter vindo morrer por nós, queridos. Ele teria feito o arranjo necessário na lei e nem teria vindo sofrer tudo o que sofreu. Tanto que uma Bíblia de estudo protestante, né, chamada Bíblia de Estudo Plenitude, na nota de rodapé sobre Romanos 3,31, né, lá diz assim, Romanos 3,31, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Nessa nota de rodapé, vou dizer com as minhas palavras, a Bíblia de Estudo Plenitude diz assim que o próprio fato de Cristo morrer na cruz pela nossa transgressão da lei, prova que a lei como princípio de vida ela é eterna. Porque senão o sacrifício dele não tem sentido. Vocês perceberam? Não tem lógica. Então, o escrito de dívida que Cristo cravou na cruz é a sua e a minha dívida para com Deus, para com a sua lei. Ou seja, podemos dizer que Cristo cravou na cruz todo o aspecto condenatório da lei, não a lei em si mesma. Porque senão ele nem precisaria ter morrido. Queridos, isso aqui é uma excelente notícia. Isso aqui demonstra que quando você se sentir culpado, culpada, você pode ter certeza de que porque Cristo morreu na cruz, e ao você pedir perdão dos seus pecados em oração, e ter o seu arrependimento sincero e continuar a sua caminhada cristã, Cristo já rasgou a nota promissória. Ele já rasgou o escrito de dívida que você tinha para com a lei de Deus. Você não precisa ficar se atormentando. Não há necessidade e nem é saudável. Se você duvidar do seu perdão e da sua salvação, você não está demonstrando compreender realmente a doutrina da justificação pela fé em Cristo. Você acha que a vida de Cristo não vale o suficiente para perdoar os seus pecados? E você passar a desfrutar da paz de Cristo? Né? Outra coisa, alguns dizem assim, não, o escrito de dívida é lei cerimonial. E nós adotamos isto, né, como igreja por muito tempo. Mas hoje os teólogos, cada vez mais, não todos, né, mas têm abandonado essa teoria. Porque aqui diz que o escrito de dívida era contra nós. Eu te pergunto, a lei cerimonial em algum momento foi contra o ser humano, o povo de Israel? Não foi.
Por quê? A lei cerimonial, as cerimônias, os sacrifícios, o ritual do santuário apontava para quem? Para Cristo. Então, como que uma lei que apontava para Cristo pode ser contrária a nós, irmãos e amigos? Não tem como. Quando fala aqui em ordenanças, aqui é uma referência às demandas legais da lei. Uma delas, a morte do pecador.